E aí já entramos em outro assunto, a partir de desenvolvimento, teste, homologação e produção. Muito relacionado aí com o desenvolvimento do sistema, né? Mas tem assuntos relacionados à segurança que precisam ser tratados e são realmente ligados com as medidas organizacionais. O ideal é que haja um ambiente para cada finalidade para assegurar que as mudanças sejam implementadas de forma controlada, certo? Então, não é interessante você desenvolver um software em um ambiente, testar naquele mesmo ambiente, homologar e colocar em produção. Esse não é o melhor caminho, não é a melhor prática. O ideal é que você tenha um ambiente para fazer o desenvolvimento do seu software, onde os requisitos serão aplicados. Então você tem outro ambiente para fazer os testes, para validar que esse software ele cumpre os requisitos, bem como os requisitos de segurança. Após a realização do teste, você vai para a homologação, que aí os usuários podem verificar se o produto satisfaz as especificações. E por fim, após isso, você vai colocar esse software em produção, ou seja, vai ser o produto em funcionamento. Então essa transição de homologação para a produção é chamado de Go Live. Esse termo em si não é cobrado na prova, mas é interessante você ter esse conhecimento. A mudança disso chama-se Go Live. E é nesse momento que se faz necessário, é importante ter um plano de contingência. Ou seja, se der errado, o que é que eu vou fazer? Tem que ter estratégia para isso. Também se faz necessário a gestão de serviços de terceiros. Então, a definição de requisitos para atividades de terceiros. Por exemplo, existem atividades importantes da empresa que são executadas por terceiro. Então, é necessário realmente colocar requisitos, definir os procedimentos, os manuais que eles devem ser seguidos. Então, não é porque o terceiro não pertence à empresa em si, não é um colaborador, que ele não vai ter um requisito, não vai ter um manual. É realmente necessário que ele siga o manual, siga a política e seja bem claro os requisitos para ele. Então, por isso, se faz necessária a elaboração de um bom contrato, observando os aspectos de segurança e a definição do SLA, ou ANS em português. SLA seria a sigla em inglês. Em português, significa nível de serviço, acordo de nível de serviço. Que seria um acordo entre as partes que vai descrever os serviços que serão realizados, as circunstâncias e tempo. Um exemplo muito conhecido, tempo de atendimento. Em caso de um incidente, de um problema, em quanto tempo será feito o atendimento, a resposta inicial, a atualização daquele chamado. Então, tudo isso é definido no SLA. Eu trago aí alguns exemplos, como eu citei, disponibilidade, tempo de resposta, MTBF, uma sigla muito usada aí no ITIL, né? A parte de gerenciamento de serviços. E além disso, se faz necessário também a validação por auditoria desses requisitos da gestão do serviço de terceiro. E agora entram alguns assuntos muito interessantes e também importante vocês conhecerem, que é a parte de código malicioso. Nem tudo a gente pode chamar de vírus, certo? Vírus é algo específico, mas de modo geral o nome seria código malicioso, que também é conhecido por malware. Então, se faz necessário aí ter a proteção contra malware nos equipamentos, certo? Então, isso seria uma medida organizacional e técnica. Se fazer necessário você impor isso, que é necessário ter um software de proteção, seria uma medida organizacional, mas você ter essa proteção, você implantar essa proteção, essa solução, já seria uma medida técnica, né? Você vai estar usando aqui um equipamento, um software. Então, existem muitos códigos maliciosos que para você se proteger, você precisa ter um anti-malware. Como é conhecido popularmente, antivírus. Mas o nome correto não é antivírus, é anti-malware, porque vírus é algo específico. O anti-malware ele vai combater muito mais do que somente o vírus. Mas à frente veremos mais sobre esse assunto. No entanto, as soluções tradicionais de segurança elas são fundamentais, né? Como citei, o anti-malware ela é fundamental, mas ela não é mais suficiente para proteger
dos riscos atuais, principalmente quando a gente fala aí de ameaças desconhecidas e APTs. Não se preocupe que esse assunto ele não vai cair na prova, certo? É um assunto que eu coloquei de forma adicional, porque é de extrema relevância. A prova ela pode realmente cobrar o que seria o malware e como lidar com isso. Para o malware você precisa de ter uma solução de proteção contra malware, como por exemplo o antivírus ou anti-malware, né? De forma adicional, eu trago aqui a informação que essas soluções tradicionais de segurança, como antivírus, na verdade seria o anti-malware, né? Ela não é suficiente para estar realizando a proteção. Quando a gente fala aí de ameaças desconhecidas e APTs, que são ameaças e ataques avançados, uma simples ferramenta dessa não vai realmente te proteger. Por quê? Porque essas ferramentas elas normalmente trabalham com vacina. Não vou entrar na parte técnica aqui do que seria uma vacina, mas devido a essa forma de funcionamento, existem variantes de malware, de vírus, que elas não vão, às vezes, conhecer. Existem explorações de vulnerabilidades que muitas vezes elas não vai conseguir combater. E aí não é mais o suficiente. A ameaça desconhecida realmente é um assunto muito preocupante na área de segurança, se você não tem as ferramentas adequadas. E, novamente, eu reforço aí que o ser humano é o elo mais fraco. Soluções em si não é o suficiente para combater o malware ou um ataque. Um outro tópico importante é o spam. O que seria o spam? O spam nada mais é do que um e-mail indesejado. Existe aí, às vezes, um conflito de definição por autores, onde uns definem que o spam é um e-mail malicioso, ou seja, tem um código malicioso, tem um malware, ou tem algo legítimo por trás, como a engenharia social, né? E outros falam de e-mail indesejado. Então, por exemplo, você receber propagandas que você não solicitou seria um spam. Eu considero realmente o spam como um e-mail indesejado. E é interessante que você tenha esse conceito para a prova. Spam é e-mail indesejado. E muitas vezes esses e-mails indesejados ele vai ter um conteúdo malicioso ou suspeito. E por isso se faz necessário medidas de proteção. Como por exemplo, um gateway de e-mail. Para quem não conhece muito da parte técnica, pense como um filtro de e-mail, certo? Como anti-spam. Anti-malware para as caixas de correio, a conscientização e muitas outras soluções que podem ser aplicadas. De modo geral, para a prova é interessante que você saiba que é necessário para combater o spam. Um filtro de e-mail ou anti-spam e a proteção da caixa de correio e, claro, a conscientização. Um outro conceito aí é o vírus e o worm. Lembra que eu falei anteriormente sobre malware? A gente não pode tratar tudo como vírus. Ah, peguei vírus. Não é assim. Agora que você já tem esse conhecimento, é bom realmente separar as coisas. Uma coisa é malware, seria, vamos dizer assim, uma classificação geral, e abaixo do malware tem as subdivisões, como vírus, worms. Mas o que seria isso? Vamos lá. O vírus é um código malicioso que cria cópia de si mesmo. No caso, no computador. Então ele vai entrar no computador, vai se replicar ali e vai se juntar a um hospedeiro, ou seja, normalmente é um programa. E ali ele se replica. Então isso é a ideia do vírus. Já quando ele se replica pela rede, ele é um worm, não um vírus. Então o que é o worm? Ele é um código malicioso que se propaga para os computadores através da rede, causando impacto na mesma. E ele não precisa de hospedeiro. Então repare, o vírus ele precisa de um hospedeiro, como por exemplo um programa. O worm ele não precisa de um hospedeiro. O vírus ele se replica no computador e o worm ele se replica na rede, infectando outros computadores. Então perceba que é diferente. Coloquei a foto do site da Trend Micro, uma empresa voltada para a segurança da informação, em soluções de segurança, onde tem uma enciclopédia descrevendo alguns malwares, alguns códigos maliciosos. O exemplo que eu trouxe aí foi o conhecido Dani, que ele é um worm que se replica pela rede. Normalmente ele faz aquilo de ele pegar os arquivos do pendrive, transformar em um atalho, para quando você clicar nesse atalho, você ser direcionado para um site malicioso. Normalmente esse Dani faz isso. Então, para medidas de proteção, temos aí o anti-malware, ele deve estar atualizado, deve estar íntegro, a conscientização, a política de segurança, procedimento de notificações de incidente. Então, tudo isso é importante para se proteger de um vírus e o worm. Temos também o conceito de trojan.
O que seria o Trojan? Ele é um programa malicioso que parece ser algo que não é. Por exemplo, um antivírus falso, também conhecido como fake AV. Fake AV. Ah, muitas vezes você baixa um software na internet falando assim, limpe seu computador gratuitamente, elimine o vírus, você baixa e instala sem nem saber qual a fonte, sem saber qual a empresa por trás daquilo. Muitas vezes aquilo é algo malicioso, ele parece ser um antivírus e não é. Ele, na verdade, ele é um software que vai te enganar e vai fazer outras ações maliciosas. O Trojan ele não se propaga automaticamente para outros sistemas e ele vai executar funções adicionais para a qual aparentemente não foi projetado. Ou seja, ele é realmente vai fazer algo, vai enganar o usuário, né? Então pense aí num cavalo de Troia, né? Temos aquele filme Troia em si, que a gente tem isso exemplificado de uma forma bem clara, onde no filme tem um presente, né, que é recebido, um cavalo cheio de soldados dentro. É interessante esse filme, bem conhecido. Por exemplo, aí abrir portas TCP, um termo mais técnico, né, para o atacante. Então é como se um software malicioso entrasse no computador, abrisse a porta para que o atacante possa acessar futuramente. Possa criar um backdoor, seria um termo técnico, né? Criar um backdoor para o atacante estar acessando. Para se proteger disso, as medidas de proteção são as mesmas para vírus e worm. Anti-malware, atualizado, íntegro, conscientização, política de segurança, procedimento de notificação de incidente, etc. Temos também o hoax. O que seria isso? Vamos lá. O hoax seria a mensagem falsa. Por exemplo, aquelas correntes que tem na internet, no Facebook, WhatsApp, por aí vai, mandando você compartilhar aquela mensagem, se não vai acontecer isso, senão você vai perder sua conta. Não, maluquice, né? Dificilmente se isso é verdadeiro. Se for verdadeiro ou não, se é bom você procurar saber diretamente na empresa do qual está sendo tratado o assunto. Não deve se acreditar em tudo que é dito aí pela internet. A internet tem muita informação boa e muita informação ruim, né? E esse hoax ele é uma fraude de natureza psicológica. Então, como se tem uma notificação falsa que induz pessoas a encaminhar a mensagem. Medidas de proteção, gateway de e-mail, conscientização, política de segurança. Eu diria que a medida mais importante aí seria a conscientização, certo? Porque às vezes o gateway de e-mail ele pode não conseguir filtrar isso. Existem gateways de e-mail, ou seja, filtros de e-mail que conseguem realmente filtrar a parte de engenharia social através de palavras-chave. Então, a medida mais efetiva para esse hoax seria a conscientização. Existe também o Logic Bomb, que seria a parte de código que executa uma ou mais ação quando algumas condições são atendidas. Então, por exemplo, um código que vai ser executado daqui a um ano para deletar todos os arquivos. Então, a condição é, daqui a um ano, na data tal, isso deve ser executado. Por exemplo, aí um funcionário que saiu revoltado, deixou um código malicioso lá, escondido no servidor, para que daqui a um ano esses dados sejam apagados. Medidas de proteção, semelhante também à proteção para worm, trojan e vírus. Anti-malware, revisão de código de um programa escrito por funcionários ou terceiro, conscientização, tudo isso vai ser uma medida de proteção. Nesse caso aqui eu adicionei o tópico de revisão de código. Por quê? Porque às vezes um desenvolvedor colocou um código malicioso ali escondido sem que ninguém perceba. Então, por isso, se faz necessário a validação disso, a revisão desse código, principalmente quando é escrito por terceiros. Até mesmo para evitar um backdoor, evitar um trojan e por aí vai. Existe também o conceito de spyware. O que seria spyware? Ele é um software que monitora as informações de usuários e do sistema, sem o conhecimento do usuário. Então ele busca informações críticas normalmente para o benefício financeiro. Então seria um software que ele vai procurar o que o usuário está digitando, o que o usuário está procurando pelo navegador. Quando ele tenta capturar o que está sendo digitado, é chamado de keylogger. Já quando ele tenta coletar informações do navegador, ele é chamado de spyware browser. Medidas de proteção, muito semelhante aos demais. Anti-malware atualizado, íntegro, conscientização, utilização de firewall.
sistema atualizado. Temos também aí a botnet. Então, para entender a botnet, vamos primeiro entender o que é uma bot. Então, a bot ela executa tarefas maliciosas a partir de comando e controle, muito conhecido também em inglês como Command Control, CIC, de um atacante, sendo o zumbi de uma botnet. Ou seja, existe um computador que está infectado e um atacante externo ele vai estar controlando essa máquina, enviando controles e executando as ações que ele quer. Então aquela máquina ela pode ser considerada uma bot, pode ser considerada um zumbi. Quando você tem várias dessas máquinas infectadas, controladas por um atacante, ele forma uma rede chamada botnet, seria uma rede de zumbis, como mostra aí na imagem. O atacante ele vai conseguir o controle, então percebam na imagem que na parte de cima tem um atacante que ele faz o controle de várias máquinas, atacando várias outras máquinas, atacando então por fim um servidor, uma vítima. As medidas de proteção também, um anti-malware, sistema atualizado, firewall, monitoramento da rede, conscientização. Então repare que eu não estou tratando aqui de antivírus. O antivírus é algo muito específico, mas o termo adequado é anti-malware. Ele vai normalmente tratar de vírus, worm, vai tratar de spyware, vai tratar de trojan, de botnet. Dependendo do anti-malware, pode tratar também de spams. Então, por isso que o nome mais adequado seria anti-malware e não antivírus. Temos também o rootkit, que ele seria um programa malicioso capaz de esconder e camuflar arquivos, diretórios, processos, registros maliciosos e seu vestígio. Ou seja, seria uma parte adicional de um código malicioso, onde ele tenta se camuflar, não estar visível para um analista, uma pessoa que esteja verificando, ou até mesmo um software como o anti-malware. Ele tenta camuflar o código malicioso. Então, normalmente os malwares, os códigos maliciosos, eles baixam os rootkits para se camuflarem. Para se proteger, as mesmas soluções, anti-malware, sistema atualizado, firewall, conscientização. Já citei firewall umas 3 vezes. O firewall nada mais é que uma solução que vai fazer bloqueio de portas, bloqueios ou permissão de acesso a portas. Essas portas são também um termo técnico utilizado, mas pense como portas de acesso ao sistema, tá? Como se fosse uma porta mesmo, porta física só para exemplificar, de acesso ao sistema. Existem várias portas e elas têm que ser controladas, só pode ser aberta ao que é permitido. Então o firewall vai estar fazendo esse controle. Com tudo isso, percebemos que o código malicioso em si ele pode realmente prejudicar os dados, pode roubar dados, pode corromper dados. E para tratar desse assunto específico, de você perder um dado, é necessário ter um backup, ou seja, você ter a salvaguarda dos dados, você tem uma cópia desses dados. Mas aí tem uma pergunta, onde manter a cópia desses dados? Bom, existem diversas formas de backup. Você pode salvar em fitas, em HD, você pode salvar na nuvem. Essas fitas e HD você pode salvar numa filial da empresa, ou guardar em uma empresa especializada para isso. Ou realmente a nuvem, que está sendo um dos mais utilizados atualmente. As empresas estão migrando agora para a utilização em nuvem, que seria salvar os dados na internet. Como um exemplo prático, né? A computação em nuvem tem mais ou menos esse conceito. Existe um provedor por trás daquilo que vai cuidar disso para você e assim por diante. É preciso considerar o tempo de retenção do backup e tem também analisar se vai ser necessária a encriptação desses dados, ou seja, você vai guardar o seu backup por um ano, por exemplo, e todos esses dados serão criptografados. Então, nem mesmo a pessoa que está guardando os dados para você vai ter acesso. Somente você vai ter esse acesso, porque você vai ter a chave de encriptação. Lembra que eu citei mais cedo no curso sobre a criptografia, a utilização de chaves? Então, veja que agora já está aplicando aquele conceito aqui, em você criptografar os dados para que ninguém veja, a não ser você que tem a chave. Quando eu falo você, seria a empresa, né, que está fazendo essa gestão. Também se faz necessário o gerenciamento de segurança de rede. Para a prova aí, é importante você saber
o que é intranet e extranet. O gerenciamento de segurança de rede vai ser algo muito maior do que isso, muito mais complexo, óbvio. No entanto, para a prova, já que isso aqui é um curso voltado para a certificação da ISO 27002, é necessário saber esses dois conceitos, intranet e extranet. A intranet, você tem que pensar como acesso local, ou seja, na rede da empresa. Você vai ter acesso a uma página, a um sistema na rede da empresa. E para se proteger isso é necessário um anti-malware, criptografia, monitoramento da rede. Já a extranet seria o acesso externo ao sistema da empresa. Então, a sua empresa ali tem um sistema que é permitido o acesso externo a esses sistemas. E para realizar esse acesso, você pode ter algumas medidas de proteção, como o Firewall, VPN, certificado digital. Já citei aí, já expliquei o que é o Firewall, o que é o certificado digital, mas tem um termo que eu não havia explicado, a VPN. A VPN ele tem é um pouquinho complexo, às vezes, de estar tratando desse assunto, mas de forma prática, eu coloquei até a imagem aí, seria um túnel. Então pense, você acessando da sua casa ao sistema da empresa de forma segura pela internet. É como se criasse um túnel, onde esse túnel só passa as informações criptografadas, ou seja, ninguém vai enxergar o que está sendo trafegado e por isso ela é considerada segura. Outro ponto importante é o manuseio de mídias. Mas o que seria mídias? Mídias seriam CDs, disco rígido, pendrive, fitas, smartphones, tudo isso é uma mídia. Então é necessário um cuidado muito grande sobre o manuseio dessas mídias, para que possa ser evitado a publicação não autorizada, a alteração não autorizada, a deleção, a destruição, ou até mesmo a interrupção das atividades da empresa. Então, realmente precisa cuidado quanto ao manuseio dessas mídias. Exemplo, procedimento de descarte de disco rígido, de CD. Então, CD e DVD deve ser triturado para evitar com que essa informação possa ser lida por alguém que pegou informações no lixo, por exemplo. O disco rígido ele deve ser formatado e preenchidos com zero. Eu expliquei um pouco mais atrás sobre isso, que quando você tem um HD, você não deve formatar e jogar fora ou entregar para alguém. Você deve preencher com zeros para evitar com que a informação seja recuperada. Então imagine a informação confidencial ser recuperada por seu concorrente. Outro tópico importante aí é a questão de dispositivos móveis, que está realmente sendo uma preocupação muito grande em algumas empresas. Por quê? Porque todo mundo tem um smartphone, todo mundo se comunica normalmente pelo smartphone e às vezes até utiliza da rede da empresa. Então, primeira questão, é permitido o uso de dispositivos móveis dentro da organização e dispositivos móveis corporativos, é permitido a utilização fora dessa organização? São perguntas que têm que ser respondidas de empresa para empresa. E, se sim, se esses smartphones corporativos podem ser usados fora da organização, quais dados poderão estar contidos nele? São perguntas que eu não posso responder, que dependem de empresa para empresa. No entanto, o que eu posso responder é que, com toda certeza, esses smartphones precisam de proteção. Seja um iOS da Apple, seja um Android, não importa. Precisam de proteção. Precisam de ter um anti-malware. Às vezes se faz necessária a criptografia de dados. E também ter o gerenciamento remoto, já que o equipamento pertence à empresa, é necessário ter o gerenciamento desse equipamento. Então tudo isso é importante para realizar a proteção desses dispositivos. Com isso, nós concluímos o módulo 5. Como eu falei, foi um módulo mais extenso, onde nós temos a divisão aí de algumas medidas de segurança. E vamos agora para o próximo módulo, o módulo de legislação e regulamento.